Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje eu trago para vocês aqui a história da Lorena. Vai ter talvez algum conteúdo aí sensível, mas eu aviso na hora, não é nada demais, tá bom? Então vamos lá. Mas então, eu conto ou você conta? A Lorena vem de uma família em que ela é a caçula. Os pais dela têm outros filhos, mas ela é a caçulinha. Então, o pai dela, que sempre foi um cara super protetor, autoritário, ele tem muitos ciúmes, extremamente ciumento com a neném da família. Quem é a neném da família? É a Lorena, é a nossa musa. Portanto, gente, quando ela estava na infância, na adolescência, era um saco. Qualquer coisa que envolvesse meninos era fora de cogitação. O pai dela não gostava que ela frequentasse lugares onde tivesse meninos. Então, assim, não vai para a escola, né, mana? Por exemplo, se ela fosse numa casa de alguma amiga, essa amiga não podia estar com o irmão lá, ou não podia ter irmão. Se ela fosse participar de algum trabalho da escola, ela não podia fazer parceria ali com os meninos. Até às vezes, se era obrigatório, quando o professor sorteava um grupo, o pai dela não aceitava que ela fosse na casa de algum colega fazer. Por mais que tivesse pai, mãe, outras meninas lá. Era uma proteção muito velada, sabe? Ela era tipo bem mimada mesmo pelos pais. E das vezes que ela conseguiu sair e fazer minimamente coisas que tinham meninos lá, a gente tá falando aqui de criança, de adolescente, foi com muita insistência. E mesmo ela indo até o lugar, vocês acreditam que ela se sentia culpada? Porque o pai dela comia tanto a mente dela que era errado estar na presença de homens e isso e aquilo, sabe esse negócio? Ai, tem que casar virgem, só pode namorar depois de tanta idade. Ela foi criada nesses moldes, gente. Só que bem, bem pesado, assim. E se tem uma coisa que eu posso afirmar aqui, é que proibido é mais gostoso. Para adolescente, né, quando seu pai fala não e você, sei lá, quer fazer alguma coisa, você vai fazer mesmo assim. E por que eu tô falando isso? Porque como ela era proibida de falar com meninos, de ter amizade com meninos, ela era emocionada. E sempre foi aquela mulher apaixonadinha, que achava que ia achar o príncipe encantado. E ela não lembra de uma fase da vida em que ela não tivesse gostando e suspirando aí por alguém pelos cantos. Fosse uma paixão platônica ou um sentimento mais forte. Desde os 5 anos de idade, a Lorena já sonhava em namorar, casar, ter família, e ela passou a vida inteira procurando pelo cara perfeito. Chegando na adolescência, Lorena tinha ali alguns namoradinhos que ela teve, aqueles ficantes de escola, aquela experimentação ali da juventude. Mas sempre ela fazia questão de ficar com meninos que ela gostava. Ela não era da pegação, tá? Ela gostava ali de ficar num romancezinho e tal, e se envolver. E eu te entendo, moça, porque quando eu era solteira, eu também não era, nunca fui da pegação. Eu prefiro ter um lancinho ali com uma pessoa, um momento ou outro, do que ficar beijando geral. E ela era assim, só que ela era apaixonada e emocionada. Quando ela tinha ali uns 13 anos, na rua que ela morava, tinham mais algumas amigas da idade dela. Amigas essas que elas têm convívio até hoje, cresceram juntas e são como irmãs até hoje. Então, quando ela estava ali nessa idade, ela estava ali descendo a rua. É daquela época boa que a gente brincava na rua, jogava taco, jogava bola, ia na casa do nosso amigo e gritava pelo nome dele no portão. Ai, gente. Quem aí era da geração que brincava na rua? Era bom demais, né? Então, nossa musa era dessa geração. E um dia, ela foi até a casa de uma dessas amigas para chamá-la. Vamos dizer que essa menina chama Bianca, essa amiga, que morava quase no final da rua da Lorena. Quando a Lorena chega na porta da casa da Bianca, ela começa: Bianca! Nisso, vem um menino numa bicicleta, para do lado dela e começa a gritar para a casa da Bianca, só que ele grita: Caio! Quem é Caio? Caio, irmão de Bianca, que também já foi primeiro amor ali
da musa. Mas ela não conhecia aquele menino que estava gritando ali pelo irmão da Bianca na porta. Ela nunca tinha visto. Quando ela olhou também, não foi nada, nossa, que cara gato, que cara bonitinho. Nada ali, desinteressante. Mas curiosamente ela ficou ali com o olhinho aberto. O menino, que parou ali com a bike, ficou olhando para a cara da musa também. Mas aí a Bianca não saiu pelo portão e ela seguiu a vida dela, voltou para casa sem trocar uma palavra com esse menino aí da bicicleta. Os dias foram passando e ela começou a ver esse menino com mais frequência. Por quê? Porque ele e o Caio mudaram para o mesmo colégio que ela estudava. Agora ela via ele na rua e no colégio. Vamos dar um nome para esse menino aí, vamos chamar ele de Enzo, tá? E aí, num dia brincando lá na rua, Bianca chega para Lorena e fala: Amiga, sabe o Enzo? Então, ele tá afim de você. Você ficaria com ele? Lorena olhou ali. Eu? Meu Deus, será que eu chamei a atenção dele? Ela ficou sem entender. A autoestima dela era bem baixa. A Lorena nunca se achou bonita ou alguém que chamasse atenção. Mas aí, quando ela cogitou ali rapidamente, sem pensar muito, e também com todas as meninas atrás, Lorena, vai, Lorena! ela foi. Foi a primeira vez que ela ficou com alguém sem conhecer direito, sem gostar da pessoa antes. E foi um verdadeiro turbilhão de sentimentos. Perto da casa dela, tinha um lugar ali, uma quadra, e quando ela chegou lá, o Enzo estava ali no cantinho esperando por ela. Os dois morrendo de vergonha, aquela coisa, né, gente, do primeiro beijo, aquela coisa adolescente, enfim. A diferença é que ela era meio tímida, mas o Enzo era mais desenrolado. Ele foi puxando um papo, conversando, brincando e deixando ela muito à vontade, até que rolou o beijão deles. E naquela época, tinha sido o melhor beijo que ela pudesse imaginar. Depois do beijo, eles trocaram contato, começaram a conversar todos os dias, e o Enzo contou para Lorena que ele tinha reparado nela justamente no dia ali que ele chamou o Caio no portão. E desde então, ele não conseguia mais tirar a nossa musa da cabeça. Foi assim que eles começaram a ficar. Mas tinha um porém. Nessa mesma época, a musa vivia um namoro completamente virtual com um menino do colégio, que era o famoso top das galáxias. E ela era completamente boba e apaixonada por esse menino aí. Só que, na cabeça dela, ela alimentava uma esperança que um dia ela ia ficar com esse menino top das galáxias. Naquele momento, ela estava ficando com o Enzo, mas ela ainda não estava apaixonada. O Enzo era só uma diversão. Ela estava focada no namoro virtual com um garoto popular. Era um hiperfoco tão grande, só que ela foi percebendo que o Enzo era alto astral, brincalhão, tinha uma energia boa, aquela pessoa que você quer ficar perto. E ela não achava o Enzo o cara mais bonito do mundo. Mas ele realmente foi o primeiro cara que tratou ela como uma princesa. E como esse menino aí bobão do colégio nunca dava em nada, ela continuou com o Enzo. Eles se encontravam todos os dias, geralmente na casa da Bianca, ou ali pelo bairro depois de brincar de bola, brincar de taco. Ele passava para ver a Lorena. Nos finais de semana, ele não sumia não. O mozinho também aparecia. Hoje ela percebe. O Enzo realmente gostava dela. Um dia, ele até mostrou uma mensagem da mãe dele falando: Enzo, você foi ver a Lorena, né? KKK. Até que chegou o dia. O Enzo me pediu em namoro. Eu aceitei. E foi o meu primeiro namoro. Primeiro namoro assumido. A gente andava de mãos dadas, ficava junto na hora do intervalo. Ele colocava meu nome na bio do Twitter dele. E aí a gente ficava tweetando ali, marcando um outro. Era muito gostoso viver tudo aquilo. Com o tempo, comecei a perceber que, na verdade, o Enzo também era um garoto tão popular quanto aquele top das galáxias. E eu descobri que ele tinha até fama de pegador apaixonado. E quando ele estava comigo, ele me traiu contra as meninas. Lembrando que a gente está falando aqui de pessoas com 14, 15 anos, né, gente? Bem jovens. Mas, na verdade, a Lorena pensa que ela queria uma desculpa para terminar o namoro, também, no fundo.
ela ainda sustentava aquela paixãozinha ali pelo menino, pelo namoro virtual. Ela continuava conversando com ele. O Enzo era o cara muito legal que ela gostava, mas estava disponível, né? Então ela queria o cara que não estava disponível. E na época ela era muito jovem para perceber isso. A Lorena foi confrontar o Enzo? Foi. Ele pediu desculpas, disse que não faria mais, que gostava mesmo era dela, né? Que ele não tinha dado valor para aquele relacionamento. E para ser justo, gente, ele mudou. Passou a ser um cara mais presente, até um pouco grudento, na verdade. E como a Musa nunca tinha namorado antes, ela foi aceitando ali o que ela achava que era normal. Ela não sabia expor opinião ou impor limites. E foi aí que uma situação começou a incomodar ela bastante. Quando ela ficava com o Enzo ali nos momentos mais privados, na casa da amiga dela, e eles estavam ali nos beijinhos e tal, o Enzo começou a tentar passar a mão nas partes dela, por dentro da roupa, pegar ali no peito, na bunda. Mas não era assim, gente, agressivamente. Era normal, quando você está ficando com alguém e a pessoa vai naturalmente tentando pegar no seu corpo ali aos poucos. Eu considero isso uma coisa normal se há consenso, claro, né? Só que pode parecer bobeira, ela diz. Só que na época parecia o fim do mundo. Ela era o quê? Nenenzinha de mamãe, de papai, mimada, que só vai perder a virgindade depois de casar com um príncipe encantado. Então, como assim esse menino tá passando a mão em mim? Vocês entendem? Ela era a menina que sonhava em casar virgem, ela levava esse negócio a sério. E depois de um certo tempo, ela foi criando ranço. Quando o namorado dela tentava, sei lá, passar a mão, e gente, ela falava não, ele parava, tá? É uma coisa normal de um namoro adolescente. Só que ela não tinha uma régua. Ela não tinha referências nem repertório para entender aquilo e saber que era uma coisa até que normal, mas se ela não gostava, ela tinha que conversar com ele. Mas ao invés de falar com ele, ela evitava e foi criando um ranço, um ranço, um ranço e resolveu terminar o relacionamento com o Enzo. Ela chegou até a inventar uma história, porque ela tinha vergonha de falar que era porque ela não estava pronta para levar aquilo para um outro patamar. E que desculpa ela inventou? A desculpa mais fácil. Botou a culpa no pai. O Enzo já tinha um pouco de medo do pai dela, que era um cara bravo, autoritário, e eles tomavam cuidado, porque o Enzo morria de medo do pai dela. E, claro, não sabia que os dois estavam namorando. Foi uma conversa muito difícil. E ele ficou completamente abalado. A Musa também. A diferença é que ela sabia que tudo aquilo era uma mentira, mas ela seguiu em frente com a história. E aí eles entraram, gente, naquela atmosfera de amor, né? Amo você, você me ama, mas a gente não pode ficar junto por conta da nossa família, sabe essa coisa? Então, como eles estavam ainda no mesmo colégio, durante o intervalo, eles se abraçavam, eles conversavam. A Musa nunca vai esquecer o jeito que o Enzo olhava para ela, sabe? Ele dizia que não queria que as coisas fossem daquele jeito, que ela era o amor ali dele, mas que, infelizmente, o que ele ia fazer, né? E que se caso ela mudasse de ideia, algum dia, ou fosse enfrentar o pai, ele estaria ali. Ou não, né? E aí ela começou a perceber que ele estava se afastando dela cada vez mais, parando de procurá-la, parando de demonstrar aquele carinho que ele sempre teve. E aí foi quando a Lorena percebeu. Mari, eu não sei explicar o que aconteceu dentro de mim, mas aquilo foi um tiro no meu peito. Foi justamente quando eu deixei de ter tudo aquilo que comecei a sentir uma falta absurda dele. Falta da companhia, do jeito que ele me olhava, dos abraços. Hoje, eu acho que naquela época eu simplesmente não entendi o que era gostar de verdade. Também não sabia receber amor de ninguém. E quando tudo aquilo sumiu, eu percebi o tamanho da falta que o Enzo fazia. De repente, eu queria desesperadamente o Enzo de volta na minha vida. Era tarde demais. O menino top das galáxias não falava mais com ela, ela mesma teve que apagar essa história da cabeça, e o Enzo se afastou. Mas a Lorena resolveu que ela não conseguia mais sustentar essa mentira. Então ela abriu o jogo para o Enzo e disse que o motivo do término que ela tinha dado para ele
era uma completa mentira. Ela explicou os motivos dela da maneira que ela conseguia. Lembrando que estamos falando aqui de pessoas novíssimas. O Enzo ficou magoado, pediu um tempo. Disse que queria voltar a conversar com ela aos poucos. Mas, sinceramente, a Lorena percebia que ele gostava dela, mas ele tinha um ressentimento. Então, tudo foi se desfazendo. Ele foi se afastando cada vez mais e dava para perceber que agora era diferente. Ele também tinha perdido a confiança nela. E ao invés da Lorena sofrer e ter um momento de sofrimento ali e passar, não. Foi esse momento da vida dela que foi chave, gente. Porque a partir daí, ela passou a amar o Enzo numa intensidade, num amor de verdade. E ela sofria por ele todos os dias. E vamos combinar aqui, né? Que o sofrimento não era só por ter perdido esse amor, mas por ter causado isso de forma consciente, inconsciente. A mentira, a dor que ela causou nele, tudo isso traz também uma bagagem, uma culpa. E era isso que ela não conseguia mensurar naquela época, mas posso dizer com toda certeza que isso aí também tá nesse bolo. Depois de um tempo, os dois pararam de se falar e perderam também ali o contato. Foram quase 2 anos sem trocar uma única mensagem. Nesses 2 anos, a musa teve outros namoradinhos, conheceu outras pessoas, mas Enzo continuava ocupando aquele lugar enorme dentro da cabeça e do coração. E passado esses 2 anos aí, apareceu uma notificação no Facebook. Um dia ali, que ela estava de bobeira, plim, notificação, e era do Enzo. A mensagem dizia assim: Por que está online essa hora, mocinha? Lorena quase teve um treco. E eles começaram a se falar um pouco mais. Mas nesse momento da história, o Enzo já estava para sair do colégio. A nossa musa ainda tinha 2 anos para percorrer, para ir para a faculdade depois, e ele ia para a faculdade depois dali. Essa mensagem foi o ponto de partida, eles voltaram a se falar, eles chegaram até a dançar a festa junina juntos e foi mó bafafá, porque imagina, uma menina do primeiro ano, né, com um gatão do terceirão. O Enzo, gente, tava bonito, tava forte, tava alto, ele tinha dado um glow up dos bons. E agora ele também era um garoto assim, tão bonito quanto o top das galáxias, que era aquele menino lá, né, da adolescência, quando ela era mais jovem. Foi ótimo. Foram anos muito bons ali, né? O último ano que ele estava no colégio foi muito bom. Eles não ficaram, tá? Quero deixar isso claro. Eles tinham um amor meio que platônico, eles não se beijavam, mas era nítido para todo mundo que tinha um borogodó ali. Tinha alguma coisa entre os dois. E as pessoas comentavam, sabe? O pessoal torcia, achavam bonitos os dois juntos. Mas por conta de todo esse histórico, não chegou a rolar nada ali. Para a Lorena era suficiente. Ela se sentia completamente realizada só de saber que ele estava na vida dela. Que agora ela podia abraçá-lo, conversar com ele, ver ele sorrir, e isso bastava. Só que do nada, mais uma vez o Enzo parou de falar com ela. Mas dessa vez foi sem explicação nenhuma. A Lorena tentou perguntar, tentou saber o que estava acontecendo, mas ele não respondia de verdade. Ele foi só se afastando. E o que ela ia fazer? Nada, a não ser esperar, porque o tempo é rei, né? Ele é tão rei que você nem precisa esperar muito tempo. Alguns dias depois, plim, Enzo apareceu namorando. Namorando. E foi outro tiro no peito dela. Tava aí o motivo dele ter se afastado mais uma vez. A Lorena não conseguia entender. Ela se perguntava: Onde é que eu errei? Será que ele não percebeu que eu gostava dele? Será que eu falei alguma coisa que afastou? Será que eu perdi mais uma oportunidade? E eram tantas perguntas na cabeça dela que não tinham respostas. Ele namorou essa menina aí por alguns anos. E eles perderam contato completamente nessa época. Ele deixou de frequentar a igreja que eles iam juntos, terminou o ensino médio, entrou para a faculdade e ela ainda tinha alguns anos pela frente na escola. Com ele na cabeça e amando o Enzo todos os dias. Ela tinha outros relacionamentos, mas ele era o karma que não deixava os sonhos e os pensamentos dela.
ela sentia que o Enzo ainda era o homem perfeito para ela, que de alguma forma ela sabia que eles ficariam juntos. Não existia um único dia em que a musa não saísse de casa sem imaginar que poderia, às vezes, sei lá, encontrá-lo por aí, numa festa, num evento. Ela estava esperando ele aparecer e ela era apaixonada por ele. Sabe aquelas pessoas que suspiram acordada? Que gostam tanto, que lembram do rosto, do jeito, das manias, do modo de andar, do modo de falar. E ela guardou tudo isso por anos. Quando a Lorena terminou o colégio, ela entrou para a faculdade. E ela sabia que o Enzo estava na mesma faculdade, mas num outro polo, numa outra localização que a faculdade tinha ali na cidade. Até que um dia, a nossa musa foi pro bar e do nada alguém deu um peteleco na testa dela. Quando ela vira e dá uma olhada, quem que era? Sim, Enzo. Ele deu um beijo no rosto da musa, abraçou ela bem forte e disse: Você por aqui? Que bom te ver. Ela nem sabia o que falar, o que responder. Ela tinha manifestado tanto esse momento e estava ali, era ele. Sabe quando a pessoa fica em choque, assim, meio perplexa? Ela não estava acreditando naquilo. Fazia anos que ela não o via, não tocava nele, só sonhava com ele. E parece que o universo estava dando uma forcinha. Porque depois de ver ele, né, nesse encontro no bar, ela começou a encontrar com ele na faculdade, em alguns momentos. Algumas matérias que ele fazia no polo dela e vice-versa. E quando eles se viam, né, ele tinha aquele papo bom. Enzo é um homem desenrolado, ele tinha um abraço gostoso, apertado. O que foi fazendo com que a musa fosse criando esperança com aqueles encontros. Ela achava que ele iria em algum momento falar com ela, que eles poderiam conversar e reatar, porque ela sentia que ele era o amor da vida dela. E se ele estava aparecendo na vida dela de novo, era por algum motivo. Paralelo a isso, a nossa musa estava trabalhando num lugar em que vira e mexe ela via alguns colegas dela da faculdade e ela estava auxiliando as pessoas ali dentro daquele ambiente, que aqui eu não quero ser muito específica. E aí, um aluno que também era amigo dela chegou para ela e disse: Oi, Lorena, tudo bem? Você viu o que aconteceu com o Enzo? O que aconteceu? Lorena, o Enzo faleceu. Ele morreu num acidente de carro. Do nada. Mari, foi como se o mundo tivesse parado. Eu perdi completamente o chão. Mesmo sem estar próxima dele, mesmo sem a gente ter aquele contato, eu nunca tinha deixado de amá-lo. E essa notícia simplesmente arrancou o ar do meu pulmão. Eu fui direto para o banheiro e eu chorei desesperadamente. E vocês podem imaginar o tamanho do sofrimento, porque eu deixei bem frisado aqui e contextualizei para vocês como ela levava e continuou levando isso por alguns anos na vida dela. Então, achar que ela ia, né, que o destino estava colocando eles de volta para tirar ela dele, foi um tiro no coração dela. Ele tinha apenas 21 anos. E o velório foi o dia mais triste da vida da musa. O dia mais triste. Ela nunca vai esquecer a imagem dele naquele caixão. Que ela ficou ali, ela fez questão de ir para ver ele uma última vez. E, gente, o velório foi tristíssimo. Tinham muitas pessoas lá. O Enzo tinha esse jeito brincalhão, as pessoas gostavam de ficar perto dele. E velório de quando a pessoa morre muito jovem, né? Eu não sei se alguém aí já foi. Claro, né, gente? Morrer é uma coisa triste para a família de todo mundo. Mas um velório de uma pessoa jovem, de uma criança, é um velório que dói. Mas dói, é uma coisa diferente. Eu não sei, eu já fui. Eu já perdi um colega de classe quando eu estava no 3º ano por um acidente de carro trágico. E o velório eu nunca vou esquecer também, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi e estava muito cheio. Então eu imagino como que foi tudo isso para você também, Lorena. Sendo jovem, com apenas 19 anos ali nas costas e achando que você tinha, né, perdido o amor da sua vida. Depois do velório, foi ali que começou um luto muito maior do que a perda do Enzo.
ela viveu um luto, uma culpa de nunca ter tentado mais uma vez com ele, do que seria, né, se ela tivesse, talvez ele não tivesse falecido, mas acho que essa culpa não cabe aqui, porque a gente não tem como prever isso. Quando chega a nossa hora, chega a nossa hora. Você não vê aí, a gente não vê aí. Esses dias eu vi um vídeo de uma árvore que caiu, né, no Rio de Janeiro, e o cara estava no meio da árvore, onde tinha um espaço, e ele saiu ileso, sem nenhum arranhão. Quando é para ser a nossa hora, infelizmente, né, o nosso resgate kármico vem, não tem nada que a gente possa fazer. Mas ainda assim, dói. Aquela certeza que um dia ela ficaria junto com o Enzo, que eles teriam algo, não existia mais, aquele dia nunca chegaria. E durante muito tempo, ela ia toda semana no túmulo do Enzo, levar flores, sentar, conversar, chorar, contar ali como que estava a vida, né? E ela também ouvia músicas que lembravam dele. Era impossível não desabar. Eles gostavam muito de música. E a Lorena, gente, acabou tatuando uma frase de uma música bem bonita, de uma banda que os dois gostavam. E que ela tem essa tatuagem, claro, até hoje. E quando ela vê, ela sempre lembra dele. Ela fez pra ele essa tatuagem pra nunca esquecer desse pedaço dele que ainda vive dentro dela. As conversas que ela tinha ali por mensagem com o Enzo estão salvas até hoje. Até hoje, às vezes, ela abre, relê algumas mensagens, lembra dos detalhes e ela sofre. Ela sofre porque ela também sonha com ele. Esses sonhos, ela diz que confortam ela, mas eu imagino que também tira um pouco da sua paz. E eu vou falar o porquê que eu acho que isso pode tirar um pouco da paz dela e talvez ela leve isso com uma maior naturalidade, né? Hoje, gente, nos dias atuais, a nossa musa tem quase 30 anos. Essa história aconteceu há mais de 10 anos. Ela é casada, tem 2 filhos. O marido dela, que a gente vai chamar de Ícaro aqui, ele era o melhor amigo dela por um bom tempo. E ele foi a única pessoa que conseguiu ocupar um espaço que a Lorena acreditava que nunca mais seria preenchido. O Ícaro foi o único homem que amou a Lorena com a mesma intensidade que ela um dia amou o Enzo. A história deles, claro, foi construída com convivência, maturidade, escolhas, né? Escolhas melhores do que ela fez na adolescência. E talvez por isso ela tenha decidido confiar nele todos esses anos e todos esses sonhos que um dia ela imaginou viver com uma outra pessoa. Eu amo meu marido. De verdade. Tenho uma família linda, exatamente como sonhei e sou grata por isso. Mas seria mentira dizer que o Enzo deixou de existir dentro de mim. Quando alguém me pergunta quem foi o amor da minha vida, o primeiro nome que vem à minha cabeça ainda é o dele. Porque o meu marido é o amor pra minha vida. O amor da minha vida já morreu. E, gente, a musa manda essa história porque ela queria muito ver essa história, né? Escutar sendo contada por uma outra pessoa. Ela quer ver se ela consegue ressignificar, porque ela ainda se apega tanto no Enzo. Tem a tatuagem, tem os sonhos, tem as mensagens que ela lê, anos, décadas aí se passando, e ela não consegue se desligar dele. Ela já fez terapia, hoje ela consegue lidar muito melhor com essa perda, mas ainda assim é uma saudade que ela acha que vai acompanhar para sempre. E às vezes a Lorena ela tem uma impressão, né, o que pareceu, o que ela comentou comigo, de que ela escolheu ser amada antes mesmo de escolher amar. E para ela tá tudo bem, sabe? Ela sente que o amor que o marido dá para ela é o amor que ela gostaria de conseguir dar para ele também, e ela dá da forma dela. Mas parece que é o amor que ela sentia pelo Enzo, e tá tudo bem por ela ser assim. Mas de vez em quando ela ainda se pega pensando, né? E se o Enzo não tivesse morrido? Será que ela teria criado uma coragem para tentar mais uma vez? Ela nunca vai saber. Mas uma coisa a Lorena tem certeza: ela jamais vai conseguir esquecer o Enzo. E ela termina o e-mail com uma única frase: Que saudade dele, Mari. "Ô, minha musa, que situação difícil, né? Primeiro, eu sinto muito pela perda do Enzo. Uma coisa que eu perguntei para a Lorena é: o seu marido, o Ícaro, ele sabe dessa história do seu amor de infância que morreu? E sim,
Eles começaram como melhores amigos, né, o Ícaro e a Musa. Ele sabe tudo, mas ele não imagina que ela nutre esses sentimentos aí por ele. Ele não imagina das fotos que ela ainda vê, das mensagens que ela lê, dos sonhos que ela tem, e ele não faz ideia que esse sentimento ainda acompanha a esposa dele. E eu acho que enviar essa história aqui é um jeito que ela consiga, de fato, pôr esse capítulo para trás. Um pouco para trás. Ela nunca vai esquecer. Musa, você nunca vai esquecer. Ele sempre vai ser uma pessoa importante para você. Mas eu acho que falta você conseguir, com mais afinco, se esse é seu desejo de ressignificar tudo isso, tentar colocar um passo para trás, se entregar mais aí pro casamento, né? E às vezes é isso. A gente vai terminar com amor pra nossa vida e não com amor da nossa vida. Esse negócio de ficar remoendo amores da infância, acredito que muitas pessoas podem passar por isso. Quando a gente é menor, a gente não tem discernimento, várias coisas, e aí quando o tempo vai passando, a gente fala, poxa, perdi uma pessoa legal, fiz uma merda, passei por uma situação que eu poderia ter feito de outro jeito. Mas só o tempo e a maturidade que ensinam isso pra gente. E aí, às vezes, a gente tem uma vontade de voltar no tempo e consertar aquilo que a gente fez pra ser melhor, pra conseguir tal pessoa, pra ser de um jeito diferente. Mas não dá, né? E na infância, a gente tem um apego emocional, acho que muito maior, que perdura por muito tempo. Porque quando a gente é mais velho, a gente é calejado e vai conhecendo as pessoas, a vida tem muita coisa, né? Tem boleto, tem responsabilidade, tem problema de família. Mas quando a gente é adolescente, a gente tem tempo para se entregar 100% para aquilo. E eu acredito que esse sentimento cresceu dentro de você por causa disso, mais ainda. Você ser uma pessoa que o seu pai levava ali, né, no cabresto, não deixava sair, não deixava ver meninos, foi criando em você ainda mais essa vontade do príncipe encantado. Ao mesmo tempo, você também não sabia lidar com os meninos, que foi um dos motivos que você terminou, né, pegou ranço do Enzo ali na primeira parte da história, porque ele estava, sei lá, querendo passar a mão em você. Como eu disse, não era abusar, gente, era uma passadinha de mão ali, nada demais. Mas porque ela escutava do pai que aquilo era errado, era pecado, era isso e aquilo, ela foi afastando o menino. E ela afastou ele tanto que uma hora ele se cansou. Não era pra ser, mas que bom que você viveu esses momentos com ele, que você tá feliz hoje. Oi, gente! Bruna Baes, psicanalista por aqui. Eu vim dar mais um pitaco em mais uma história com vocês. Vamos lá! Uma coisa que me chamou bastante atenção na história da Lorena é a presença constante de amores platônicos. E talvez por ter tido uma educação rígida com um pai super protetor, que mantinha os meninos sempre distantes dela, ela internalizou a ideia de que meninos precisam estar longe, não pode, assim, ter tanto contato. E quando existe esse espaço tão grande entre Lorena e os garotos, também tem bastante espaço para idealização e para fantasia. E ela viveu alguns amores platônicos nessa fase, com um menino popular da escola, por exemplo. E aí chega Enzo, um menino real, um garoto que a escolhe, que a trata como princesa, quando ela não tá assim muito bem com a autoestima, e eles vivem algo da juventude, algo real. Como os dois estão nesse período de experimentar mesmo, ele foi explorar outras experiências, ela continuava com um relacionamento virtual e platônico com um garoto popular, e ele também teve uma situação, né, própria daquele contexto, dessa fase da vida que é confusa, e ela não conseguiu se comunicar. Bem, houve um rompimento. Quando teve esse rompimento, é importante a gente perceber que Lorena parou de se relacionar com Enzo de uma forma real e começou a se relacionar com ele de uma forma platônica, uma forma distante, uma forma impossível, idealizada, fantasiosa. E esse é um lugar bem conhecido da nossa musa, que ela viveu bastante tempo e fica até hoje nesse lugar da imaginação. Então, por fim, ele aparece na faculdade, ela se enche de esperança, os amigos torcendo, né? Agora vai, mas abruptamente tem esse corte com o falecimento dele. E eu sinto muito, musa. Bem, uma hipótese é que, nesse momento, esse lugar que Enzo ocupava de amor platônico ficou ainda mais forte no coração e na mente dela. Talvez, assim, eu diria, um amor platônico eterno,
Mas bem, uma coisa muito positiva é que me parece que ela tem o desejo de sair dessa fantasia. Ela nos enviou essa história, por exemplo. E provavelmente, Lorena, você está sim perdendo coisas no seu relacionamento atual. Uma presença inteira talvez esteja ficando muito tempo na fantasia, na imaginação, uma desconexão, talvez, com seu parceiro, com a sua vida, em algum sentido, né? E quando eu digo fantasia, é preencher as lacunas da história, é preencher essa pergunta do como poderia ter sido se ele ainda estivesse aqui, ou se tal coisa tivesse acontecido. E aí vocês sabem, né, gente? O céu é o limite para a nossa imaginação. Como eu já disse, esse lugar da imaginação pode ser um lugar de facilidade e também um lugar de fuga para a nossa musa. Então, Lorena, presta atenção, sabe? Quando você fica muito lendo as mensagens antigas com o Enzo, se pergunta, poxa, do que será que eu estou querendo fugir? Talvez uma desconexão, talvez seja um pouco complicado para você estar num momento assim mais presente, alguma coisa que você esteja negando, mas no mais, Enzo vai ser sempre parte da sua história. Então é isso, pessoal. Um beijo, Lorena. Um beijo para vocês e tchau, tchau. E vocês, hein? Tem alguma opinião sobre essa história? Deixa aqui nos comentários ou no nosso grupo de Telegram. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail. Escreve seu conto @gmail.com. E até a próxima!